que permanecem. Nós tivemos duas mulheres que permanecem, que estão permanecendo. A Bíblia tem várias mulheres que permaneceram, né? A Bela ontem falou da mulher do fluxo de sangue, eu quero falar dela um pouquinho hoje. Eu vou falar da mulher da Maria de Betânia do vaso de alabastros, que foi falada aqui na oferta. Eu quero trazer 3 mulheres que permaneceram para nos inspirar, para que nós possamos também ser mulheres que permaneçam. Amém? Vamos lá, igreja? Vamos abrir em Lucas 8, do 43 ao 48. Lucas 8, do 43 ao 48. E certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus recursos, e por ninguém pudera ser curada. Chegando-se por detrás, tocou-lhe a orla do manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou Jesus: quem é que me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu percebi que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não passara despercebida, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como fora curada imediatamente. E disse-lhe Jesus: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Pode colocar o próximo, por favor? Alguém me tocou? Não. Tá bem. Ok, é isso. Peço desculpa. A tua fé te salvou, vai em paz. Então, nós vimos, a Bela falou sobre essa mulher ontem, nós vimos uma mulher, 12 anos perdendo sangue, perdendo dinheiro, perdendo dignidade, perdendo esperança. E esta mulher estava lá lutando, ela simplesmente não desistiu da vida. Se ela estava ali, é porque ela ainda estava sobrevivendo dia após dia, lutando dia após dia. E quando ela ouve falar de Jesus, ela diz: é minha oportunidade. Ou seja, ela não tinha desistido ainda. Ela não era forte porque ela estava lutando dia após dia. Ela era forte porque ela não tinha desistido de procurar. Ela estava permanecendo na esperança dela de que algo fosse mudar a história da vida dela. A força feminina, a força que nós mulheres temos, a força que nós falamos ontem, não é a ausência de dor, não é a ausência de problema, é permanecermos na fé. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, mulheres, hoje, né? Mulheres que permanecem. Ontem nós ouvimos o testemunho de uma mãe que não desistiu, ouvimos o testemunho de uma mulher que enfrenta um diagnóstico, e a gente não quer aqui romantizar a força, romantizar que você precisa suportar tudo, que você precisa aguentar tudo, que você precisa dar conta de tudo. Ontem eu falei que a sociedade lá fora celebra a mulher forte, a mulher empoderada, que a mulher dá conta sozinha, que a mulher ela é autossuficiente, não é? Mas o céu, ele honra a mulher que confia. Ele honra a mulher dependente. O Senhor ama a nossa dependência. O Senhor ama quando nós quebramos o nosso vaso de alabastro aos pés dele. Amém? Então, essa mulher, ela não tinha força para gritar, mas ela teve fé para tocar. Então, a gente não precisa ter força para tudo. Nós só precisamos dar um passo. Todos os dias, mais um passo. E assim nós vamos permanecendo. A força da Paula, ela não está na ausência do cansaço, porque uma mãe cansa, porque os afazeres cansa. A força da Paula está na permanência do amor. A força da Miriam, que enfrenta um diagnóstico, não está na ausência do medo, está na decisão de continuar crendo. Amém? A segunda mulher está em Mateus 26, 6 a 13. Vamos lá? E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele inclinado à mesa. Quando os discípulos viram isso, indignaram-se e disseram: para que esse desperdício? Pois este bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro que seria dado aos pobres. Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes: por que molestais esta mulher, pois praticou uma boa ação para comigo? Porque os pobres sempre os tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes. Ora, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo a fim de preparar-me para a minha sepultura.
Em verdade vos digo que onde quer que esta mensagem for pregada, em todo o mundo este evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. E hoje nós estamos aqui falando sobre essa mulher que derramou tudo que ela tinha aos pés do Senhor. Essa mensagem, ela nos convida a sermos essas mulheres, que não entregam um pouquinho e guardam um pouquinho, mas que entregam tudo o que tem, que depende do Senhor para conseguir permanecer. As pessoas muitas vezes não vão entender, as pessoas não entenderam porque é que aquela mulher quebrou o vaso de alabastro. Assim como muitas pessoas não vão entender quando nós quebrarmos o nosso vaso. O seu vaso de alabastro é o seu bem mais precioso. Dizem que o vaso de alabastro ele é um vaso com uma característica de que quando a luz reflete sobre ele, nós podemos enxergar o conteúdo dele. A gente pode enxergar o que está lá dentro. Como é que está o nosso bem mais precioso que tem dentro do meu vaso de alabastro? Quando ele é revelado, ele revela o melhor de mim? O que está lá dentro que eu possa oferecer e derramar aos pés do Senhor? O seu vaso é o seu bem mais precioso, é a sua atitude, é a sua escolha. É quando você decide se levantar e se retirar de uma mesa onde não tem conversas agradáveis. É quando você recusa as ofertas que o mundo oferece. É quando você escolhe servir mesmo sem tempo. É quando você decide interceder pelos seus amigos e pelos seus inimigos. Santidade é a nossa forma de ofertarmos a nossa vida a Jesus. Esse é o nosso vaso de alabastro. Quando o nosso vaso ele é quebrado, quando aquele vaso foi quebrado, toda a casa sentiu o perfume, sentiu o cheiro. Quando você ora no seu quarto, mãe, quando você quebra o seu vaso de alabastro, chorando e intercedendo pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua família, eles sentem o cheiro, acredita? Eles ouvem esta oração, eles sabem, eles entendem que você tem um relacionamento com Jesus. E um dia, quando eles aceitarem conhecer Jesus, eles já sabem que o relacionamento com Jesus é um relacionamento relacional. Que eles vão poder também se relacionar com Jesus, porque eles já sentiram o perfume da intimidade. O perfume de um vaso de alabastro é sentido, não passa despercebido. Qual o cheiro que a sua casa tem? Qual o cheiro que a sua casa está exalando? Cheiro de intriga, cheiro de discussão, ou cheira a um relacionamento saudável, cheira a presença de Cristo, cheira a riso e cheira a comunhão. Se você é uma mãe que chora por um filho, o Agostinho tem uma frase incrível que diz: um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Ou seja, ele está dizendo aqui que uma mãe que quebra o seu vaso de alabastro na intimidade com Jesus, intercedendo pelo seu filho, o cheiro não se perde. Este filho sente o cheiro, este filho escuta o choro, ele ouve o clamor. Por isso, mãe, não desista, permaneça. Seja lá qual for o motivo da sua oração, seja lá qual for o motivo que você tem todos os dias quebrado o seu vaso e derramado aos prantos, a sua súplica aos pés de Jesus, permaneça. Amém? A terceira mulher que eu quero falar com vocês é a Joquebede, que ela pode servir de muita inspiração para nós. Então, nós vamos ver como que o nome de Joquebede vai parar na lista dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. A Bíblia diz que os pais de Moisés, com fé, esconderam seu filho do faraó. Hebreus 11, 23, diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Olha só, vamos entender aqui o contexto dessa história, que é onde eu quero chegar. Está lá em Êxodo 2, vamos ler do 1 ao 4. Êxodo 2, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Ela só resolveu cuidar e proteger Moisés porque ele era bonito, viu, Rodolfo? Se tu tivesse tido uma filha feia, tu deixava no hospital. Por pouco, diz Rodolfo. Ai, Jesus da glória. Por que será que a Bíblia faz questão de dizer que aquela criança era bonita, né? Que a mãe protegeu porque era bonita. Vamos pensar aqui nesse contexto, gente. Joquebede, ela estava vivendo numa realidade onde o povo estava sendo assolado pelos egípcios por anos e anos. E não bastassem eles estarem sendo escravos, bem na hora que a pobre coitada da Joquebede resolve ter filho, o faraó emite um decreto dizendo que todo bebê do sexo masculino seria
morto. Eu já falei isso na rede, no GC, e acho que já falei aqui no momento de oferta. Vocês conseguem imaginar uma mãe grávida, esperando e ansiando por um filho, mas ao mesmo tempo aflita, angustiada, ansiosa. Naquela época não havia ultrassom. Tu sabia o que era o teu filho quando ele vinha cá para fora. Certo? Então, ela lá, gestante, e pensando, meu Deus, pelo amor de Deus, que seja uma menina. Eu imagino, né? Se fosse comigo, eu pensaria assim, que seja uma menina, porque ela sabia que se fosse um menino, ela tinha que entregar o filho dela para ser morto. Então, imagina a angústia que essa mulher passou durante a gestação por 9 meses. E daí, quando ela dá à luz e vê que é um menino, ela podia se desesperar, ela podia dizer que desgraça que veio sobre a minha vida, o meu filho vai ser levado e vai ser morto, tipo, o que eu fiz de errado, né? Por quê? Comigo. Mas a Bíblia diz que ela olha para Moisés e ela não vê nada disso. Ela vê um menino lindo. Nós, quando nós olhamos para o que temos, quando nós olhamos para as coisas que Deus nos deu, será que nós vemos beleza? Ou nós olhamos e dizemos, não foi bem isso que eu pedi. Não foi bem desse jeito que eu queria o milagre. Quando a gente ora por um milagre, nós agradecemos o resultado, independente do resultado que venha. Ou a gente se revolta porque não foi bem aquilo que nós pedimos. Ontem nós falamos sobre isso na rede. A Paula e a Miriam, elas podem não ter recebido o milagre do jeito que elas oraram. Mas elas entenderam que, dependente do resultado, elas são o milagre. Nós falamos sobre isso. E nós acreditamos que hoje elas são milagres vivos. Elas são milagres que estão testemunhando no nosso conselho. E isto é bênção, é motivo para nós nos regozijarmos, amém? E elas decidiram permanecer. Então, não é preciso nem possível nós sermos fortes o tempo todo. É preciso nós permanecermos. E foi assim que Joquebede viu a situação. Deus confiou este menino para ela. Atenção que a Bíblia não menciona que foi um profeta, ou que desceu um anjo, ou que ela teve um sonho de Deus dizendo assim, olha, você precisa proteger esse menino com unhas e dentes. Ela não recebeu uma ordem explícita, uma ordem formal, que ela tinha que proteger este menino. Ela decidiu proteger aquele menino, sabendo do decreto que havia. Foi uma decisão que ela tomou. Então, quando a gente continua lá em Êxodo, agora vamos ler o 3 e o 4. Êxodo 2, o 3 e o 4. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu de betume, e pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que ia acontecer. Aqui, a fé da Joquebede, ela entra em ação, e aqui a gente pode falar que da nossa fé não ser um sentimento. A Bíblia vai dizer que a fé é a certeza daquelas coisas que nós não vemos, né? Elas não sabiam o que ia acontecer quando colocaram aquele menino no rio. Ele simplesmente podia morrer ali, certo? Ela confiou, simplesmente. E nós pensamos, se é algo que eu não vejo, então talvez seja um sentimento. E eu não tenho esse sentimento de fé. Mas a Bíblia diz que a fé ela é inseparável da fidelidade. É impossível nós termos e vivermos uma fé viva, porque a fé tem aparência de fidelidade. Tiago fala que a fé sem obras é morta, e a Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Aí Joquebede, ela permaneceu na fé que ela tinha, que Deus ia proteger aquela criança, aquele menino lindo. Então, às vezes, nós criamos uma lista de coisas que a gente quer, ou que a gente acha, ou que a gente deve, ou precisa para cumprir o nosso chamado, e nós nem damos conta que Deus só nos chamou para sermos fiéis, para termos fé. E para permanecermos. Para fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, segundo as nossas capacidades. Ele não nos pede nada além das nossas capacidades. E daí nós temos a continuação da história, que quem encontra Moisés nada mais é do que a filha de Faraó. A filha do homem que tinha mandado matar todos os bebês meninos. Está ali, de repente, com um cesto na mão, com um bebê que ela acha no rio. Gente, numa situação normal, então tem meu pai dá um decreto dizendo que todos os bebês meninos são mortos. Se eu encontro um bebê, o que eu faço? Eu levo para o meu pai. Certo? Mas a princesa não devia ser uma filha muito obediente também, não.
A Bíblia diz que ela teve compaixão por aquele bebê. Ela também viu, que menino lindo, que desperdício um bebê lindo desse morrer. Aí a Miriam, a irmã, estava lá escondidinha para ver como é que ia acontecer com esse bebê. Ela vai depressa, sai correndo, chega lá na frente da princesa da majestade. Eu até brinquei no GC, que eu imagino Miriam pequenininha correndo, chega na frente da majestade e diz: Vossa Alteza, com sua licença, a senhora, por gentileza, gostaria que eu fosse apresentar uma ama de leite para esse bebê, para a senhora cuidar? Gente, quem garante que certeza Joquebede e Miriam tinha de que este bebê ia parar perto do palácio, que a princesa ia encontrar, que a Miriam ia oferecer à mãe como babá? Gente, não tinha possibilidade. Isso é uma probabilidade muito remota, não é? Ainda que a princesa encontrasse o bebê e achasse ele lindo e dissesse: eu vou pegar esse bebê para mim. Quando aparece uma criança que ela nunca viu na vida e diz assim: oi, quer que eu lhe apresente uma empregada? Minha filha, eu tenho um monte de empregada aqui no meu castelo, né? Vai cuidar da sua vida. Mas não, ela diz: vai lá. Pode trazer essa mulher aí, quem que você quer me apresentar. A Miriam, mais do que esperta, sai correndo e traz quem? A mãe de Moisés. Então a princesa olha para ela e pergunta se ela pode amamentar aquela criança. Você pode amamentar ela para mim? Você pode cuidar ela para mim? Eu ainda vou te pagar um salário. Então eu tenho uma piadinha para você, Rodolfo. Qual foi a primeira mulher a ganhar Bolsa Família na história do mundo? Primeiro Bolsa Família foi de Joquebede, gente. Ela ganhou um salário para cuidar do próprio filho. Olha que incrível. Onde que essa probabilidade ia acontecer isso? Não é? E como se não bastasse isso já ser um milagre, essa criança ainda se torna um príncipe do Egito. Então, quando Joquebede fez tudo o que ela podia, aí entra Deus e faz aquilo que só ele podia fazer. Gente, não tinha como Joquebede prever que isso ia acontecer. Nem Joquebede, nem Miriam tinham qualquer influência sobre a princesa capaz de gerar compaixão por aquela criança. Não tinha. Quem é que tinha? Deus. Então, eu não sei se Joquebede ainda teve tempo de ver com os olhos físicos dela quem Moisés se tornou. Eu não sei se os olhos físicos da Joquebede viu Moisés libertando o povo do Egito. Mas dela saiu uma potência. Mas de Joquebede saiu uma sombra de Jesus. Um pastoreador. E nós também precisamos que saiam potências de nós, da nossa família, da nossa igreja, da nossa comunidade, desbravadores, referências de fé que libertam gerações através do nome de Jesus. Eu queria que você lesse comigo 1 Pedro 5, do 2 ao 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória, que diz a imperecível coroa da glória. Vocês entendem a ordem aqui? Cuidem uns dos outros como se fossem ovelhas de Cristo. E entendam que um dia esse pastor virá nos buscar, virá buscar o seu rebanho, as suas ovelhas. E aí, quantos talentos, quantos frutos que nós vamos ter para apresentar? Ontem a Miriam disse uma coisa que me comoveu. Disse várias, né? Ontem foi um dia muito emotivo. Mas a Miriam disse que quando ela recebeu o diagnóstico dela, a primeira coisa que passou pela cabeça dela foi: Deus, não deixe que os meus filhos se revoltem. Não deixe que os meus filhos percam a esperança, ou percam a fé, ou queiram desistir de te seguir. Miriam, assim como Joquebede, eu não sei se os seus olhos físicos vão ver os seus filhos adultos, os seus netos, as famílias que eles vão se formar. Mas eu, junto com a ICIR, queremos nos comprometer a continuar intercedendo pelos seus filhos e pelas suas famílias, para que deles também saiam potências, independente dos seus olhos físicos verem ou não.
Porque eu acredito que você tem derramado muito do teu perfume, você quebrou muito o teu vaso de alabastros, e eles sentiram este perfume, e este perfume não pode sair deles. O meu pai morreu aos 36 anos, eu tinha 13 anos, ele teve um infarto fulminante e ele caiu no meu colo. Antes de morrer, ele disse assim, olha, o pai está indo com o Senhor, você, teu irmão, nunca se afaste dos caminhos do Senhor. Naquele momento, ele quebrou o vaso dele ali, e este perfume ficou em mim, e este perfume me fez permanecer. E este perfume me faz permanecer todos os dias. E é essa mensagem que eu quero passar para todos nós, que nós possamos permanecer. Esse é o nosso papel como igreja, cuidarmos uns dos outros, nos certificarmos que nenhum se perca, mas que todos permaneçam. Que todos permaneçam e cumpram o seu propósito e cumpra a sua missão. Amém? Neemias 6:3 diz, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Que essa venha a ser a nossa declaração, como a declaração que este líder fez quando ele se recusou a interromper a construção dos muros de Jerusalém, para dar atenção às críticas dos inimigos. Esse texto ele vai nos encorajar a perseverar e permanecer nessa missão, ignorando todas as distrações. A Maria de Betânia, ela não abriu o vaso, deitou um pouquinho e guardou o resto. Ela quebrou o vaso. E que não sobre nada, mas nada da nossa entrega. Que nós não venhamos guardar e reter para uma outra oportunidade, para nada que não seja a intimidade, a presença e o desejo de permanecer aos pés do Senhor. Amém, igreja?